Olá a todos, estou de volta aqui, Hermes Nascimento, depois de umas férias de inverno. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que me surgiu quando eu estava ouvindo um disco dos Beatles essa semana, que são bandas que, na minha opinião, não tem nenhum disco ruim, né? Ou então são bandas que tem nenhum disco, vamos dizer assim, polêmico, não tem nenhum Saint Anger, não tem nenhum The Elder, não tem nenhum Virtual Eleven, não tem nenhum Forbidden, esse tipo de coisa. Então eu separei aqui 7 bandas que, na minha opinião, tem uma discografia cheia de discos bons e nenhum disco ruim. E uma parte dessa ideia, além de falar das bandas, é indicar um disco que talvez seja o meu preferido de cada uma dessas bandas. E o primeiro disco, a primeira banda que eu vou falar, são os Beatles, né? A banda que ficou em atividade de 1960 a 1970, né? Formada em Liverpool, na Inglaterra, e nesse período lançou 12 discos na contagem inglesa e 17 discos na contagem americana. Eu já indiquei em alguns vídeos um dos meus discos favoritos da minha vida, que é o Sgt. Pepper's. Então, para fugir um pouco, e também foi ouvindo esse disco que eu tive essa ideia desse vídeo, o álbum que completou aí recentemente 60 anos, que é o Revolver, lançado em 66, né, em agosto de 66. Essa aqui é aquela edição, digamos assim, mais recente, mas nem tão recente assim. E isso aqui não tem nem o que falar, né? Taxman, Eleanor Rigby, I Am Only Sleeping, Here, There and Everywhere, Yellow Submarine, She Say, She'd Say, Good Day Sunshine, Dr. Robert, Tomorrow Never Knows. Esse aqui é uma, não sei se vai dar pra ver aqui, ó, AB 4000, da época que ainda se imprensava bastante CDs. Rompendo aí, dando sequência, uma banda que é bem mais nova que os Beatles, a banda que começou a sua atividade em 1987, foi até o ano de 1999, teve uma pausa aí dramática devido à morte do seu vocalista, e retornou no ano de 2005. E nesse período eles lançaram 6 álbuns de estúdio e também uma banda que é conhecida por ter bons EPs, né? Lançaram 3 grandes EPs e a banda é o Alice in Chains. E o disco que eu vou indicar hoje deles aqui é o álbum de estreia, o Facelift, de 1990. Eu já falei do Dirge recentemente e em outros vídeos, então hoje eu achei melhor falar de um álbum diferente para não soar repetitivo e também para dar uma dica nova para as pessoas que me acompanham aqui. Esse disco já abre com We Die Young, seguida de Man in the Box, o grande hit aqui do disco e talvez o maior hit da carreira do Alice in Chains. Depois tem Sea of Sorrow, Bleed the Freak, Love, Hate, Love, Sunshine. Um disco que, não preciso nem falar, gerou impacto gigante aí na década de 90. Na década de 90. Tanto dessa fase com a formação clássica, quanto o retorno depois com o vocalista William Duval. Na minha opinião, Alice in Chains nunca pisou na bola, nunca lançou um trabalho abaixo da média. O terceiro conjunto musical que eu vou falar aqui é uma banda que não é tão antiga quanto os Beatles, mas também não tem a idade do Alice in Chains. É uma banda inglesa, um trio inglês formado em 1977 e ficou em atividade até 84. Teve um breve retorno em 86 e depois um outro retorno em 2007 e 2008 e depois encerrou as atividades, e eu estou falando do The Police. Nesse período a banda lançou apenas 5 discos de estúdio. Aí você pode falar, mas é claro que uma banda que só tem 5 discos é mais, a chance de ela não ter nenhum disco ruim é maior. Não, tem um monte de banda que tem um disco só e o disco não presta, o disco não é bom. E o disco que eu vou recomendar do The Police é o Ghost in the Machine, que foi lançado no ano de 1981. Acertei. E eu escolhi esse álbum por ele ser tipo o meio do caminho na trajetória do The Police. Ele não tem aquelas influências de reggae, de dub, como tem nos primeiros álbuns, e também não chegou a ser
um pouco mais pop, como tem no final da discografia. E aqui tem, o disco abre com Spirits in Material World, uma das minhas favoritas da banda. Every Little Thing She Does Is Magic, talvez o maior hit desse álbum. Invisible Sun, maravilhosa. Demolition Man, Too Much Information, Omega Man. E essa ilustração aqui da capa, cada um desse número digital aqui representa um dos membros da banda. Será que você consegue saber qual que é qual aí? E agora eu vou falar de um cara aí que é muito influente na minha vida, também já falei dele em outros vídeos, no vídeo sobre os álbuns de estreia, sobre o rock nacional e vários outros, que é o Raul Seixas. É o cara que começou a sua trajetória em 1963 e finalizou em 1989, o ano da sua morte. Nesse período aí o Raul lançou 17 álbuns de estúdio e hoje em dia deve ter mais ou menos umas 40 coletâneas do Raul. Eu sei que tem muita gente que acha que o Mata Virgem não é um disco tão legal. Mas o Raul tem o Mata Virgem, que é um disco ruim. Eu não considero um disco ruim. Eu acho que todos os 17 álbuns lançados pelo Raul são bons. É óbvio que tem uns que são mais legais, outros não são tão bons assim, mas eu acho que nenhum deles é uma porcaria total. E o disco que eu vou indicar aqui é o meu favorito do Maluco Beleza, que é o Novo Aeon, lançado em 1975. E o álbum tem 13 faixas e já abre com Tente Outra Vez, depois o Rock do Diabo, A Maçã, Eu Sou Egoísta, ainda tem Tu És o MDC da Minha Vida, A Verdade sobre a Nostalgia, Paranoia, Peixuxa, Fim de Mês. Fala sério, né, velho? Essa aqui já é uma prensagem AK-1000. Raulzito, baby. Já citei 4 bandas aí, artistas, e antes de eu falar dos 3 últimos, eu quero lembrar você para se inscrever aqui no canal. Eu tô quase chegando aí nos 1000 inscritos. Eu sei que para muitos isso é pouca coisa, mas para mim é importante, ainda mais que eu faço tudo aqui de um jeito orgânico, natural, não impulsiono o vídeo, não coloco dinheiro, nada, é tudo no compartilhamento entre amigos e vamos que vamos. Bom, eu já falei de classic rock, embora eu odeie esse termo. Já falei de grunge, já falei de música brasileira e agora eu vou falar de uma banda de metal. Essa banda já lançou 14 álbuns de estúdio e, na minha opinião, todos eles são bons, né? A banda foi fundada em 1983 com o nome de The Legacy e a partir de 1986 virou o Testament. E o álbum que eu vou indicar aqui, agora eu vou mostrar um vinil. Eu poderia falar do The Ritual, que eu gosto muito, do Low, ou até mesmo o último, ou Practice What You Preach, mas eu vou falar do segundo álbum da banda, o The New Order, lançado em 1988. Imagina os caras da gravadora vendo essa foto aqui, pô, mas não dá pra ver ninguém. Não, mas é pra isso mesmo. E aqui, Neo Testament na sua formação clássica, né? Chuck Billy, Louis Clemente, Alex Skolnick, Eric Peterson e o Greg Christian no baixo. Tem a faixa título The New Order, Try by Fire, Into the Pitch. Eu acho que essas 3 devem estar presentes até hoje no setlist do Testament. Tem Disciples to the Watch, The Preacher. Tem o cover do Aerosmith, Nobody's Fault. Um descasso, sensacional. Essa é uma edição nacional e a curiosidade dela é que o vinil vem com os lados trocados, né? As músicas que eram para estar no lado A estão no lado B, né? O selo foi colado do lado errado. E agora eu vou falar de um cara que é um dos ídolos que eu tenho na música, um cara que eu já falei dele em outros vídeos, que teve apenas 4 anos de carreira, né, de 1966 a 1969. E nesse período ele lançou 3 álbuns de estúdio e um ao vivo. Depois acabaram lançando álbuns com sobras de estúdio, mas álbuns com ele em vida são apenas 3. E eu estou falando do Jimi Hendrix e a fabulosa Jimi Hendrix Experience. E o que eu vou mostrar aqui é o disco de estreia de 1967, o Are You Experience? Aqui
A banda, né, da Jimi Hendrix Experience, infelizmente os três aí já falecidos, Jimi Hendrix, Mitch Mitchell e Noel Redding no baixo. Vamos lá, hein? Purple Haze, Manic Depression, Hey Joe, Love and Confusion, Don't Live Today. Lado B, Wind Cries Mary, Fire, Third Stone from the Sun, Foxylated e Are Your Experience. Esses dias eu tive que ouvir alguém falando que o Jimi Hendrix Experience era super estimado. E fechando aqui essa lista, a sétima banda que eu vou falar é uma banda também que vem dos Estados Unidos. Ela foi fundada no ano de 1984 e manteve-se em atividade até 1995. Teve uma pequena pausa aí e voltou no ano 2000 e está na atividade até hoje. Nesse tempo eles lançaram 6 álbuns de estúdio, novamente, na minha opinião, excelentes. Eu estou falando do Living Colour. Eu sei que o álbum apontado por muitos como o favorito e o melhor do Living Colour é o álbum de estreia, o Vivid. E eu não posso negar que é um disco excelente, mas eu vou indicar o disco que me impactou mais, que é o segundo álbum, também lançado em 1990, o mesmo ano, do Facelift do Alice in Chains, que é o Time's Up. E o disco começa com a faixa título, né, acelerada, Time's Up, e tem Pride, uma das minhas favoritas da história da banda, Love Here's Its Ugly Head, Someone Like You, Elvis Is Dead, a lado B, Information Overload, Fight the Fight, Solace of You. O Living Colour, para quem acompanhou na época, lembra que eles viraram tudo de ponta cabeça, uma banda sensacional, que eu ainda bem tive a oportunidade de assistir ao vivo. É isso aí, espero agora que eu voltei dessa pequena pausa, eu consiga engrenar aí mais vídeos, né, uma sequência maior, de pelo menos um vídeo semanal. Me diz aí o que você achou, fala se eu tô viajando, que todas essas bandas que eu falei são uma porcaria, e também me indica aí alguma banda que tem só pérolas maravilhosas na sua discografia, na sua história. Beleza? É isso aí, tamo together, um abraço, valeu!